Hello, welcome to the Insights channel. Today in our series Encontros, Alô, we have a bem-vindos ao very canal special guest, Insights. Ana Hoje, na Doiliani. nossa série She's born and Encontros, educated nós in Greece. temos uma convidada muito Ana holds a especial, BA in Ana philosophy at the Doiliani. University of Ela Athens nasceu e and is cresceu a na teacher of Grécia. Greek Ela é literature and bacharel em philosophy. filosofia pela Ana is Universidade de currently the Atenas. coordinator of É the professora Goethe de Center in literatura Athens, grega e while she also filosofia. serves in Greece and Correntemente, travels ela the é a world, coordenadora do sharing her Centro de Meditação no perspectives, Líbano, exploring in depth de onde ela também human serve na consciousness and Grécia e serving the viaja o world mundo by inteiro, helping bring out compartilhando a sua high culture paixão texts por for explorar a Western knowledge. profundidade da consciência Anna humana has been in Brazil e serve o for mundo several times. ajudando a Maybe some of emergir you o might melhor nos know outros. her or have Ana já met her. esteve no She Brasil has an por special várias passion vezes, for her talvez alguns de own vocês, inclusive, spiritual tenham practice. encontrado com ela. And so we are Ela going to tem uma speak paixão about a very especial interesting topic, which is pela sua being própria prática natural. So espiritual. Anna, first of Nós all, vamos falar um most pouco welcome sobre to the um tópico Insights muito channel. It's a interessante que é pleasure to ser have you natural. here with us Então, Ana, today. primeiramente, muito And bem-vinda ao to start canal our Insights. É um conversation, prazer ter I would você like aqui to ask conosco you hoje. a very straight question. E para começar a nossa What does it mean to conversa, be eu spiritual gostaria for you de in your fazer uma perspective? pergunta muito Because you direta have para been você. practicing O que meditation é for ser many, many years. espiritual para você, na And we sua know that percepção? the world Porque has você tem passed praticado through meditação several por muitos, muitos transformations. anos e nós Somehow, we sabemos que o cannot mundo find hoje em dia proper está unity passando por between the situações perspectives muito of the desafiadoras. most challenging, De alguma forma, as and some of pessoas them não think that conseguem being encontrar spiritual ferramentas might hold apropriadas some para lidar answers com a to these big complexidade desses questions desafios of atuais. E algumas human pessoas intelligence. pensam que Can talvez you a also help espiritualidade possa me how trazer to algumas see like respostas para essa do you grande think that pergunta dos seres humanos spirituality de is hoje, em connected termos de to como ser feliz, como what it ter is uma to have vida a spiritual life? preenchida? Você acha que a espiritualidade está conectada com isso? O que é, o que significa ter uma vida espiritual? Hot Greece, and really many heartfelt thanks Bom for dia de uma inviting me to Grécia join you. quente I have e shared it realmente already muito participating in most obrigada por me convidar para estar com todos vocês. Eu já compartilhei algumas vezes quando eu estive no Brasil, mas eu farei isso novamente agora do meu coração. Brazilians, brothers and sisters, Eu because, compartilho o quanto eu apreciei ter estado com os irmãos e irmãs do Brasil, porque é alguma coisa que é tão original e tão calorosa e tão... Então, muito obrigada por este convite para estar com vocês. Obrigada, Patrícia, porque isso me dá a oportunidade de compartilhar coisas que se tornam como uma espécie de espelho, porque o que quer que você compartilhe, você também checa o quanto que você está praticando aquilo que você pratica e o quanto mais você pode alcançar. how does it help Espiritualidade, o que isso significa, o que significa ser espiritual e como isso ajuda, se eu parafrasear a sua pergunta, como isso ajuda a lidar com essas situações estressantes e aceleradas do mundo de hoje. has been used a lot É verdade, essa palavra espiritual é uma dessas palavras in different ways que foi muito usada in experiences. e talvez associada em diferentes formas de acordo com o entendimento e a experiência de cada um. A primeira coisa que vem à minha mente pensando sobre espiritual e espiritualidade é verdade. Ser você mesmo, ser claro, ter clareza em termos de quem você é e experimentar isso de uma forma natural. Isso é ser espiritual. Não é alguma coisa somente para algumas poucas pessoas ou alguma coisa extra que nós possamos adicionar a quem nós somos. To live a spiritual Não é uma aquisição ser espiritual, é quem você é. there has been
viver uma vida espiritual neste ponto da vida, porque tem havido uma espécie de uma neblina no nosso entendimento, na nossa discriminação. Viver uma vida espiritual significa viver uma vida que ajuda você a sustentar esta clareza de quem você é. Primeiramente, criar isto novamente, mas então sustentar isto na sua vida cotidiana. Ser espiritual não está relacionado a ser alguma coisa que você não é, ou que é somente para alguns que você era. Ser espiritual significa o eu verdadeiro, e o eu verdadeiro é por natureza. A definição mais positiva que alguém pode encontrar. O eu não é uma definição, mas se nós quiséssemos definir o eu acho que os adjetivos mais positivos deveriam ser usados, porque não há nada que seja mais positiva do que o eu verdadeiro. E quando você conhece a si mesmo, experimenta a si mesmo, porque não é apenas conhecer, você experimenta a sua existência, quem você é, e quem você é alguma coisa que é constante, segundo após segundo, não é que um momento você é isso e no momento seguinte você é alguma coisa diferente. Quando você mantém ou sustenta essa claridade de quem você é constantemente positivo. E não há nenhuma melhor maneira para lidar com as coisas do que a partir de uma perspectiva positiva. E positiva não apenas o pensamento positivo como uma coisa técnica ou mecânica, mas clareza ajuda você a ver que tudo na verdade é positivo. Não é apenas que você é a fonte das qualidades positivas, mas a peça da vida inteira, o jogo da vida inteiro, com altos e baixos, e às vezes parece uma montanha russa, mas mesmo isto serve um propósito que eu acho que é positivo. Você fala sobre ser você mesmo e conectar-se consigo mesmo. Hoje em dia também existe esta busca por aquisição. Parece que as pessoas estão sempre tentando alcançar alguma coisa, como se a aquisição fosse trazer felicidade, que no final da história é a meta de todo mundo, ser feliz. E pelo que você está dizendo, na verdade não é uma questão de alcançar alguma coisa, mas é simplesmente uma questão de ser, e eu acho que também há um mau entendimento em termos de conhecer, saber e ser e praticar e sentir. Você poderia esclarecer um pouquinho mais a respeito disso? É uma jornada de aquisição? E como é que nós podemos criar esta ponte entre o conhecimento com a prática, com o ser verdadeiro? Se nós quisermos usar esta palavra aquisição, se há uma aquisição como tal, então isto está conectado novamente com esta capacidade que todos nós temos, que é parte da nossa natureza, esta capacidade de ver tudo claramente, ver claramente o que é o que. Então, neste ponto, quando a nossa capacidade de reconhecer, de discernir é comprometida, então sim, por causa deste comprometimento, devido a diferentes razões, nós podemos trazer ao quadro este aspecto de aquisição. Quando nós alcançamos clareza, então nós vemos que cada ser humano neste planeta é como uma semente que é perfeita e completa. Então, o que pode ser adicionado a uma semente? O que uma semente pode alcançar? Ela já é plena. Então, o próximo passo
E a questão, o pensamento natural seria que esta semente esteja nas condições corretas para ser capaz de expressar-se. Isto não é uma aquisição, isto é alguma coisa natural. Então, neste ponto da vida, neste ponto do tempo, em que globalmente a nossa capacidade de discernimento está comprometida, sim, é uma aquisição. Primeiramente, realizar, como Sócrates disse, que nós não sabemos que nós não sabemos. Então, nós temos que perceber isto, que nós não sabemos que não sabemos, e então começarmos a buscar por conhecimento que irá me ajudar a entender o que deu errado. E aí nós vamos descobrir que o que deu errado, basicamente, é que nós criamos algum tipo de névoa internamente, uma confusão em que eu comecei a abrir mão da experiência de quem eu sou, e quem eu sou é a perfeição. E quando você começa a entrar num nível de experiência que tem um baixo nível em termos do seu potencial, alguma coisa começa a faltar e você começa a buscar por aquilo. E quando você começa a buscar por alguma coisa, você já colocou-se nesta posição de que alguma coisa está faltando, alguma coisa não está lá e tem que haver uma aquisição. E onde está essa aquisição? Porque nós esquecemos quem nós somos, nós projetamos todas as aquisições nesse mundo físico, lá fora, externamente, e a gente pensa que quaisquer aquisições, que todas as pessoas estão tentando ter alguma aquisição na vida. Na verdade, não há aquisição lá fora. E, de uma certa forma, nós, de fato, não precisamos alcançar nada mais a não ser algum entendimento básico, algum entendimento, alguma clareza, e esse entendimento vai nos ajudar a transcender esta ilusão de que alguma coisa está faltando. Então, não haverá margem para falsas aquisições mais. E esta é tal forma diferente de pensar da forma como nós estávamos acostumados, porque nós estávamos acostumados a pensar que alguma coisa está faltando, que alguma coisa está faltando. Mesmo este momento não é o suficiente, como se eu precisasse fazer alguma coisa no momento seguinte, esperar que alguma coisa aconteça, alguma coisa, o que quer que seja, a fim de que eu me sinta bem. E nós nunca nos sentimos bem, porque então este hábito de pensar que o momento seguinte, outra pessoa, uma outra cena no drama da vida, alguma coisa diferente do que está acontecendo agora vai me fazer me sentir melhor, que eu vou alcançar alguma coisa melhor do que eu estou experimentando agora. Então é realmente um ciclo vicioso dentro de nós. E a gente não precisa entrar numa análise muito complicada, simplesmente entender algumas coisas básicas e, mais do que qualquer coisa, realizar ou perceber que finalmente nós não sabemos que nós sabemos. No começo, nós não sabemos que nós não sabemos. Nós pensamos que nós sabemos tudo, que tudo está bem, ou mesmo se nós vemos que as coisas não estão bem, de alguma forma nós pensamos que sabemos, então não sabemos que não sabemos, não percebemos que, primeiro de tudo, não sabemos quem nós somos. E se alguém nos pergunta quem você é, naquele momento nós podemos realizar ou perceber que não sabemos quem nós somos, mas vivemos a nossa vida como se soubéssemos quem nós somos. Então, não sabemos que não sabemos. E então, nós sabemos, nós entendemos que não sabemos. Para aqueles que querem trazer alguma clareza na sua vida, eles começam a perceber que sim, eu entendo agora que eu não sei. E então, o próximo passo é que eu não sei que eu sei. Porque o eu é a semente e tudo está dentro de nós. Então, na jornada espiritual, quando nós percebemos que nós não sabemos e começamos a buscar,
De novo, nós temos que retornar ao entendimento de que nós sabemos, nós temos que entender que nós sabemos o que significa. Nós não deveríamos sempre buscar lá fora por mais informação ou até mesmo criar mais e mais revolvimentos e reflexões e pensamentos para tentar encontrar alguma coisa. Nós temos que confiar no silêncio interior, que o eu já é a semente de toda a experiência, de todo o conhecimento. Nós estamos falando sobre ser natural, esse é o tópico da nossa conversa. E de alguma forma, pelo que você está dizendo, parece que nós estivéssemos de cabeça para baixo na nossa percepção, na nossa consciência, no nosso entendimento. Mas tornou-se um hábito buscar por alguma coisa lá fora, alcançar alguma coisa que vai nos dar esse sentimento de preenchimento. Então, realmente, hoje em dia, o natural parece esperar de fora, parece que isso que é natural. E quando você fala sobre conectar-se conosco mesmos e remover esta névoa, não parece uma coisa natural, porque nós esquecemos, e mesmo se a gente sabe, se a gente entende, e mesmo se a gente concorda com você na sua forma de pensar, ainda assim, o que surge ou o que parece ser natural é nos considerarmos vazios e procurar por algum tipo de preenchimento de fora. Então, de que maneira você torna esta consciência alguma coisa natural, de forma que realmente nós possamos viver a nossa vida com essa clareza? Porque parece que não é tão natural considerar-se preenchido já, ou considerar que você já é o que quer que você queira ser. E o hábito é tentar alcançar alguma coisa lá de fora o tempo todo. Como fazer essa mudança na nossa consciência de uma forma que seja natural? Eu vou começar com a última parte, forma natural, tornar tudo de uma forma natural, e eu gostaria de adicionar natural e divertido, de forma que nós deveríamos emergir esta energia de divertimento, porque é verdade que o que quer que os seres humanos almejem, o que quer que eles tentam, coisas pequenas ou grandes, mesmo tirar férias, há este hábito de se preocupar e tornar tudo pesado, porque o mundo é assim hoje em dia, as coisas mudam tão rapidamente, tudo é tão inesperado e pode ir de forma tão diferente do que a gente almeja, que as pessoas se sentem inseguras e essa insegurança cria peso e cria rigidez. Então, nós paramos de desfrutar, porque existe esse medo e outros fatores também. Então, o que quer que nós façamos, sim, vamos nos relembrar, emergir de dentro de nós esta atitude de divertimento. E como num jogo, quando você joga um jogo, vitória ou derrota não importa, porque você sabe que é um jogo. E isto naturalmente volta para a realização de quem eu sou. Então, quanto mais eu pratico, e isso está conectado com o restante da pergunta, quanto mais eu pratico o que eu sei, jogando com isso, brincando com isso de uma forma divertida, como um hobby, quanto mais eu vejo com mais clareza nessa tensão em que eu realmente começo a sentir tão claramente que eu não posso esquecer tão facilmente. Quanto mais profunda é a experiência, mais difícil é largá-la, soltá-la. Como uma experiência negativa, uma emoção, quando alguma coisa acontece durante o dia que cria uma emoção forte, você não consegue largar disso com facilidade, você retorna aquilo de novo e de novo. Da mesma forma, quando nós nos asseguramos de que claramente nós tenhamos a experiência do eu ao praticar com certos exercícios, para começar você precisa praticar. E daí, porque você sente aquilo de uma forma profunda, que toca o seu coração, aquilo puxa a sua atenção, aquilo volta para você por si mesmo. Mas antes que você alcance esse estágio, sim,
porque nós estamos num estágio comprometido, num estágio de esquecimento, nós precisamos ajudar ao ter certas práticas até que aquilo se torne novamente totalmente natural, ver claramente e experimentar claramente quem nós somos. Você pode continuar. É simplesmente o poder. Se eu quisesse compartilhar, eu diria que os meus últimos insights, que são insights mais refinados do que eram antes, os mais refinados, e eu espero que eles se tornem cada vez mais refinados, porque eu sinto que ainda há muito mais para eu perceber. Eu sinto como se houvessem duas pessoas dentro de mim. Uma é alguém que é silencioso e, de uma certa forma, ele não é nada do que este corpo físico é. Então, é como se houvessem dois dentro de mim. Um é aquele que nós conhecemos, aquele que fala, no meu caso, Ana, e que é a forma desse corpo, a idade, a nacionalidade, tudo isso é como se houvesse na minha mente uma pequena pessoa que tem esta imagem e todas essas características e todos esses papéis. E este ele tem uma certa personalidade, mas então há um outro que é silencioso e que está além de todas as características da Ana. Então, a coisa toda é onde eu coloco a minha atenção, e eu percebo mais e mais quão poderoso é esse slogan que diz que aonde vai a nossa atenção, a energia flui e a vida cresce naquela direção. Quão verdadeiro isto é, porque a nossa atenção é como oxigênio, ela dá vida, é como luz, ela brilha a luz, aonde quer que você coloque a sua atenção, isso torna-se real para você. Agora nós damos a nossa atenção, todos nós, por todo esse tempo, e outros fizeram isso para nós também, a atenção deles em nós, e a nossa atenção por nós estava nesse corpo, pensando que nós somos esse papel. E isso tornou-se tão real para nós. Mas existe este outro ser, esta outra personalidade, que de fato é quem nós verdadeiramente somos. Nós somos este ator, este ser silencioso, essa presença silenciosa que tem dentro dele guardado o papel da Ana. Então, imagine que existe um ator e ele é quem ele é nessa vida e ele aprendeu de cor um papel. Isso está gravado, ele aprendeu isso, está na sua memória, está dentro dele. E aí ele tem uma vestimenta também com a qual desempenhar esse papel. Então, isso é exatamente o que aconteceu conosco. Nós somos esse ator que é eterno, um ator eterno, que não tem começo, que não tem fim, e existe um papel, e o papel está gravado dentro deste ator. Então, quando nós perdemos a clareza, nós começamos a pensar que este papel gravado dentro de nós é o eu. Nós começamos a colocar a etiqueta do eu no papel. E então o papel está acontecendo, porque existe o ator. O ator existe antes, ele existe antes do papel. E tudo que aparece na frente do ator, um ator, por exemplo, ele conhece a si mesmo antes que ele entre no palco, ele tem uma realidade antes de entrar no palco. Ele sabe que o papel dele é um papel da sua vida, e esta não é o eu verdadeiro, este não é o ser real.
E sim, existe o corpo, então tudo isto aparece na frente do ator. O hábito agora dentro de nós é identificar-se de novo e de novo com o papel que nós desempenhamos. Nós não estamos aqui para impedir esse papel de acontecer, nós estamos aqui para desfrutar o papel, para desfrutar o eu através do papel, na verdade. Mas nós esquecemos do eu e, ao invés de desfrutar das qualidades do eu, nós demos vida para este personagem e nós pensamos que a nossa personalidade ou sentimentos baseados neste personagem. Então, é simplesmente uma questão de não dar vida para as histórias da mente que pensa como papel. E as histórias são sem fim, são infinitas e todas elas podem parecer verdadeiras, reais, e eu posso sentir que eu sou esta história, os sentimentos que surgem dentro dela, quando eu me esqueço que eu sou aquele, de uma certa forma, que está criando todas essas histórias, porque quem é a fonte de pensamentos, quem é a fonte da memória, quem aprende o papel? Alguém que existe antes de tudo isso e que está consciente de tudo isso. Então, eu sou este um. Eu sou aquele que conhece todas estas coisas, todas essas faculdades, todos os papéis, que está consciente do papel. Então, alguém que diz, eu esqueci, eu me lembrei, eu me senti assim, este sentimento vem, esse sentimento causa. Alguém que está além de tudo isso, que pode observar tudo isso. Então, nós somos os observadores, não aquilo que é observado, não aquilo que pode ser observado. Nós não somos aquilo que vem e vai. Então, o problema é que, voltando à sua pergunta, que o hábito de colocar a etiqueta eu para todas essas coisas que aparecem e desaparecem, todas elas podem morrer uma morte natural, ou seja, eu nem sequer tenho que pensar em mandar nada embora. A única coisa que nós temos que fazer é não tocar esta mente que pensa como um papel. Significa não acreditar que eu sou esses pensamentos. Eu sou aquele que está consciente de tudo isso. Então, se eu começar a praticar e dar a minha atenção àquele que está consciente de tudo isso, a essa presença silenciosa, eu vou descobrir tais qualidades bonitas dentro desta presença, porque esta presença tem a sua própria personalidade, que é diferente da personalidade do papel. Então, quando eu começo a experimentar novamente o meu eu verdadeiro, a minha natureza verdadeira, isso vai começar a atrair a minha atenção. E quanto mais eu pratico, quanto mais a fundo eu vou começar a gastar mais tempo com o meu eu além do tempo, porque o eu, de fato, está além do tempo, no sentido de que tempo, espaço, isto acontece, aquele muda, movimentos e som, tudo isso está nesse mundo físico. Além desse mundo físico, existe esta dimensão de silêncio e é aí que o eu pertence. E quando eu simplesmente me conscientizo dessa verdade, que nunca muda, como a gente disse no começo, é uma questão de clareza. Quando eu me conscientizo de que eu sou isto, eu sempre fui isto, eu nunca fui aquela pessoa, aquela mente do ego. Quando eu percebo isso, eu não tenho que fazer nada, eu simplesmente tenho que ter um pouquinho de consciência e cautela para não pensar que eu sou esta mente que pensa como ego ou como papel. Não significa que a mente não vai pensar, claro que ela vai pensar. Esta é a razão pela qual ela existe, mas alguém dentro vai estar consciente de que mesmo os pensamentos, estar consciente e, de uma certa forma, um mestre de tudo, de uma forma natural. É muito interessante, ao mesmo tempo muito sutil. Ouvindo o que você está dizendo, já cria esse sentimento de sutileza internamente.
Mas o fato é que nós vivemos num mundo que é muito intenso e há tantos desafios que vêm do mundo lá fora. Mesmo se você pensar em termos das guerras que estão acontecendo, você está muito conectada com o Líbano, e eu tenho certeza que as pessoas vivendo no Líbano nesse momento devem estar experimentando medo, insegurança em termos do que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro próximo, e ao mesmo tempo nós estamos vendo que toda essa destruição do meio ambiente que também está criando tantos sentimentos de insegurança. E eu acho que às vezes o que surge no meio desta prática é exatamente toda essa interferência do que está acontecendo no mundo lá fora. Então, qual é o método que você usa para neutralizar toda essa influência do mundo lá fora? Existe algum contexto que nós temos que trazer de forma que as situações tornem-se menores, interfiram menos na nossa consciência e você realmente seja capaz de manter essa sutileza na nossa consciência? É absolutamente verdade que nós estamos neste mundo, que nós vivemos neste mundo. E você descreveu de uma forma muito eloquente o que está acontecendo. E você mencionou que há situações, e talvez mais e mais para todos nós, desafiadoras, vamos usar esta palavra, ou situações difíceis. Eu gostaria que todos nós agora, nesse momento, honestamente, víssemos e checássemos quando nós dizemos que uma situação é difícil. Qual é a dificuldade de fato? Basicamente, nós estamos descrevendo sentimentos difíceis, sentimentos que não são prazerosos e que talvez sejam muito desconfortáveis. E sentimentos desconfortáveis são aqueles que não são a nossa natureza. Aquilo que é natural nunca pode parecer desconfortável. Então, quanto mais eu uso esses sentimentos que não são a minha natureza verdadeira, mais fortes e mais profundos eles se tornaram e mais desconfortáveis eles se tornam. Então, por que é que nós criamos esses sentimentos e eles existem agora e eles emergem por causa de diferentes situações? Essa é uma outra história. Porque é uma longa história. Talvez não tão longa, mas não é para hoje. Mas quando alguma coisa acontece, basicamente o que nós estamos fazendo, como uma situação, uma pessoa se comporta de uma certa forma, ou um terremoto acontece, o que quer que aconteça, tantas coisas acontecem, basicamente, o que acontece é que todos esses sentimentos que estão dentro de mim, eles são engatilhados e projetados naquela situação. Naturalmente, agora alguém pode dizer, mas se um terremoto acontece, se eu perco a minha casa e eu perco o meu pai, o meu filho, eu não gostaria de falar sobre técnicas, porque eu acho que isso é um pouco superficial. Eu diria que é uma questão de entendimento, de retornar a algumas perguntas básicas que nós colocamos sob o tapete por diversas razões, mas que são tão básicas que nós não podemos continuar vivendo sem ter uma resposta para elas. Por exemplo, quando nós todos sabemos que existe um começo e existe um fim à nossa presença aqui nesse planeta, como é que eu posso sentir segura? Como é que eu posso me sentir realmente bem quando eu sei que em algum momento eu vou deixar este planeta, quando eu não sei para onde eu vou, quando eu não sei o que eu fui antes,
Quando eu fico... E por que nós ficamos tão surpresos e reagimos de forma tão dramática? Por que nós reagimos de forma tão dramática, com tristeza extrema, para alguma coisa que é uma lei do universo? Todos nós já sabemos que vamos deixar este corpo. Por que nós não aceitamos isso? Então não é uma questão de se alguém vai deixar o seu corpo, vai morrer, usando essa expressão, inesperadamente ou em certas situações, devido a um terremoto, a um incêndio, porque a morte vem de formas inesperadas. Isso também é uma lei, mas não é a respeito disso, é a respeito do fato de que nós vivemos em ignorância e mais cedo ou mais tarde, não importa quanto nós protelamos esse problema de não saber, porque é um problema não saber coisas básicas. Então nós protelamos enfrentar a verdade, a vida, então ela nos traz, ela nos faz enfrentar esse problema da ignorância. Isso vem através de situações, por exemplo, uma morte inesperada, uma doença, a perda da propriedade, ou ir à falência e ficar pobre. Então, se eu soubesse de coisas básicas na minha vida, a forma como eu reagiria a tudo isso seria diferente. Então, de novo, nós voltamos à mesma questão, que nós não sabemos, nós não estamos conscientes de coisas básicas. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu posso viver uma vida bem-sucedida? Como é que eu posso saber que as escolhas que eu estou fazendo são as escolhas corretas, desde que eu não seja quem sou eu? E qual é o propósito da minha vida? O que eu estou escolhendo, o que eu estou considerando uma aquisição, ou o que quer, talvez esteja tudo errado, uma vez que eu não me reconheço e eu não conheço a meta. Então, eu não acho que é uma questão de uma situação difícil e tempos críticos que nós estamos vivendo, mas, de novo, é uma questão de não saber por um longo tempo dessas questões básicas. E a vida hoje traz situações que talvez muitos de nós farão com que muitos de nós percebemos que o problema não são as situações, mas o problema é que nós não sabemos essas respostas básicas, e também a ignorância do nosso eu verdadeiro, da nossa bondade original. Essa ignorância criou, de uma certa forma, todas essas coisas que não são normais. Mesmo as situações tornam-se espelhos, são resultado da nossa própria falta de experiência, da nossa bondade, e resultou em todas estas catástrofes, mas tornam-se espelhos para nós, para voltarmos para onde nós temos que estar, que é um lugar muito, muito bonito para viver, o eu verdadeiro. Nós estamos quase chegando ao final da nossa conversa, e antes de nós terminarmos, eu gostaria de convidar você a nos conduzir numa experiência, mas uma pergunta que eu gostaria de fazer é sobre Deus e o papel de Deus em tudo isso que nós estamos falando. Algumas pessoas estão tão desapontadas com Deus que elas nem acreditam em Deus mais. Outros, eles realmente esperam que Deus vai fazer alguma coisa, vai resolver as situações e que tudo está nas mãos de Deus em termos do nosso futuro. E para outros, eu acho que Deus é simplesmente um ponto de referência em termos do que nós podemos ser e onde nós podemos chegar. Como é que você insere Deus em tudo isso? Qual é o papel de Deus? Quem é Deus para você? Qual é o seu relacionamento com Ele no meio de toda essa situação presente? Ou melhor, como tornar o relacionamento com Deus alguma coisa natural? Duas palavras que você usou, uma Deus e outra crença. Eu não acho que Deus seja alguém em quem acreditar, mas alguém para experimentar e viver e conviver com Ele. Porque acreditar significa realmente que eu não tenho certeza. Então,
Quando você não tem certeza de alguma coisa ou de alguém, você pode mudar a sua mente em termos de quem eles são, o que eles deveriam fazer. Você pode criar tantas histórias sobre eles, simplesmente porque você não os conhece realmente, você não tem certeza sobre eles. Mas quando você tem certeza, então você não culpa eles porque alguma coisa acontece para você. Quando você tem a experiência deles, da personalidade deles, imagina que você tem um amigo e você experimentou a bondade, o amor, a cooperação, a sabedoria, a perfeição. Imagina que você experimentou a perfeição de alguém. Se outra pessoa vier e disser alguma coisa dá errado na sua vida, você começaria a culpá-los? Ou esperar que eles fizessem alguma coisa que você deveria fazer? Porque essa é uma outra coisa. Nós temos a meta, nós tendemos a colocar responsabilidade em todo mundo, exceto em nós mesmos, e isso inclui Deus. Nós tornamos Deus responsável pelo que quer que aconteça conosco. Então é uma questão de experimentar Deus, e esta palavra Deus, pelo menos no meu caso, e talvez para muitos outros, está conectado com alguma coisa mais institucional, religiosa, alguém muito elevado lá no alto, distante. E a forma como eu sinto esse ser, e na verdade, em um ponto da minha vida, eu sentia falta de ter uma experiência com ele, eu estava buscando por ele. Então a experiência dele é como um ponto eterno de referência, como alguém que nunca muda em termos de quem ele é. E acontece que ele é perfeito. Ele é a semente de tudo, a semente de tudo que o nosso coração está buscando. Ele é a semente daquilo. E de fato nós estamos buscando por coisas que nós já temos. Então, nós somos como ele. Nós somos capazes de reconhecê-lo quando nós começamos a reconhecer a nós mesmos primeiro. Então, eu não traria Deus no quadro, eu não teria muitas esperanças de realmente experimentar Deus, a menos que eu comece comigo mesmo. E sim, Deus é o benevolente, é o perfeito, e ele é alguém, ele não é uma ideia abstrata, ele é alguém, mas ele é invisível. E a propósito, sim, agora mesmo no Zoom há essas imagens como ícones, Patrícia e Ana, mas realmente é isso que nós somos? Nós também somos invisíveis, tão invisíveis quanto os nossos pensamentos e sentimentos, porque pensamentos, sentimentos, tudo o que é importante é invisível, e a fonte, que é o eu, também é invisível. Então, se eu quiser realmente conhecer e experimentar Deus, eu preciso começar me tornando consciente do invisível, dessa realidade sutil, onde o que é realmente real pertence lá. Então, eu poderia dizer tantas coisas, mas Deus, aquele que é perfeito, aquele que não muda, aquele que é benevolente, aquele que tem a sua visão sempre sobre mim, aquele que pode me relembrar e me devolver as coisas mais bonitas que eu tenho procurado. Muito inspirador. Então, Ana, eu gostaria de convidar você para nos conduzir numa prática de autoconsciência, de forma que nós possamos terminar a nossa conversa com uma experiência. Então, todos temos este poder mais íntimo da atenção.
Esse é o poder mais íntimo do eu, o poder da atenção, wherever muito próximo ao attention eu. goes, Todos nós this sabemos object of our attention que goes, aonde quer que a nossa atenção vá, as long as our attention is on something, este objeto da nossa atenção se torna o nosso mundo. Pelo tempo em que a nossa atenção esteja sobre alguma coisa, isso de uma certa forma se torna o nosso mundo. Há tantas outras coisas, mas é como se nada disso existisse para nós. is lost E nós percebemos, à medida que sentamos em silêncio, que cada um de nós está perdido in so many details. Details em of detalhes. what? Of this A nossa atenção está presa whatever our senses em tantos detalhes. Detalhes do que? Deste mundo físico, do que quer que os nossos sentidos possam captar. of the bigger picture. We are E nós experiencing perdemos a perspectiva this physical do quadro todo. because our attention goes there. Nós estamos experimentando tantos detalhes desse mundo físico porque a nossa atenção vai para lá. This physical world. E sim, nós estamos aqui para experimentar esse mundo físico. But there is the Mas experience. agora nós percebemos If there is a que pillow, if there is the sun, if existe a there is the experiência, object that I experience just by giving my attention. se existe um travesseiro, se existe uma árvore, se existe o sol. Esses são objetos que eu experimento ao dar a minha atenção para tudo isso, mas I experience this há feeling, alguém que diz: eu experimento experience. isto, eu experimento esse sentimento. E quem é esse eu? Quem é este que experimenta? Nós experimentamos First creating an image, de forma muito gentil e leve, an image of primeiramente criando uma imagem, someone who is like, let's say, a star. uma imagem Human forms that our de alguém que é como uma estrela, ao invés de uma forma humana, que a nossa mente está tão preenchida com essas formas físicas, agora this star is nós substituímos essa imagem física por uma estrela. E esta estrela, is aware of his existence. ela é viva, And yes, this ela está consciente da sua existência. so many things happen. E sim, esse mundo físico continua, tantas coisas acontecem, segundo após segundo, mas nós decidimos agora juntos And distant. As if fazer tudo naquele mundo muito pequeno e distante, como se nem sequer existisse. small and small Tantas coisas estão acontecendo agora, mas nós tornamos tudo isso menor e menor, como se eles estivessem todos contidos em um ponto, como se não existisse nada lá. Como se eu estivesse além de tudo aquilo. there is Um ponto, expanse of light and silence. a luz e silêncio. Always been here. Esse mundo de silêncio We create it now. sempre existiu aqui. That we give it our attention and we see it. Não é que nós criamos esse mundo agora, mas nós damos a nossa atenção e nós o vemos. Ao invés de ver todos os objetos físicos, agora nós vemos alguma coisa que é sutil, silenciosa, invisível aos olhos, além dos sentidos, See it whether we experience it or not. mas existe para sempre, quer a gente veja, quer a gente experimente ou não. Here there is. Perfect. E aqui existe
esta serenidade absoluta. Tal doce silêncio. Here there are star-like beings. Not only Aqui we can say subtle há seres que são como estrelas, light, not of matter. seres sutis, pessoas sutis. Luz, eles não são de matéria, são de luz. E estes seres experimentam sentimentos de perfeição. Eles experimentam Perfect security, plenitude, contentamento, immortality, segurança perfeita, normal. imortalidade. Natural. Imortalidade para eles é algo normal. Eternidade é natural. Natural. Felicidade sutil, They don't know gaps naturalmente. of their reality. Eles não conhecem lacunas. Happiness, contentment, security. Essa é a realidade deles. Felicidade, contentamento, segurança. All is natural and constant. Tudo é natural e constante para eles. Billions of stars like this. Beings like Aqui, há estes seres que são como estrelas. that are perfect. E todos eles são perfeitos. They're all actors. And there is one soul, Todos são atores. is the director. Supreme. E existe uma alma, People have given names. que é o diretor God, supremo, alma suprema, but beyond that physical world, que recebeu tantos nomes, Deus, Ishuar, Alá. is one Mas além daquele mundo físico de nomes e formas, existe esta alma ocean of love. que claramente experimenta. Ele é o oceano de sabedoria, o oceano de amor, o confortador dos corações. He is the parent of all the actors. He is of the same family. Ele é o pai Enters de todos os atores. Ele pertence à mesma família, physical world. mas ele nunca entra We are naquele mundo físico lá embaixo. beings. Nós somos We are that. estes seres And as we de keep luz. living, Nós somos os atores. using our E à medida que nós continuamos a usar the only thing that we need to do is nossos corpos, nossas vestimentas, not to think that we a única coisa que nós precisamos fazer temporary body, é não pensar the temporary scenes que nós somos esse corpo temporário, here in front of these silent beings. estas cenas temporárias que simplesmente aparecem e desaparecem na frente desses seres silenciosos. We choose not to Nós não somos obrigados words for what they are. e agora nós escolhemos não fazer isto An entertainment, e simplesmente desfrutar de ambos os mundos pelo que eles são. O mundo físico é para o entretenimento e além do entretenimento existe a vida real, as pessoas verdadeiras, existe perfeição. message for everyone to hear. E esta perfeição pertence a todos. This is the time for Esta é uma mensagem para todos escutarem.
E agora é o momento para isso. Thank you, Anna. It's amazing the feelings Muito of obrigada. fulfillment and sweetness and Obrigada, Ana. É incrível esses sentimentos de preenchimento e doçura e paz e empoderamento. Então, muito, muito obrigada por toda esta clareza, por essa experiência. E para aqueles que querem conectar com a Ana e saber mais a respeito do que ela está fazendo, nós vamos colocar na descrição do vídeo alguns links através dos quais vocês podem se conectar. E eu também gostaria de agradecer cada um de vocês e convidá-los a se inscreverem no nosso canal e também compartilharem este link com outras pessoas que também estejam em busca da verdade. Muito, muito obrigada.